Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Sinapse ICL desta terça-feira, dia 29 de agosto de 2023. César Calejão, boa noite. Boa noite, Robs, boa noite, comunidade ICL, um prazer estar com vocês, vamos que vamos. Vamos que vamos, porque hoje o nosso entrevistado é o deputado pastor Henrique Vieira. Olha que bacana e tanto assunto que a gente tem para debater com ele hoje, que é um dos integrantes da CPMI também, né, do golpe que está dando o que falar. É demais, um baita parlamentar, progressista, um intelectual, escritor, tem livro que a gente vai falar nessa entrevista, um privilégio de fato poder falar com o deputado. Agora, César, estava lendo hoje na Folha que o ministro da Defesa, José Múcio, se comprometeu com os comandantes das Forças Armadas a fazer um esforço junto ao presidente Lula para dar um aumento de 9% para os militares, porque eles estariam insatisfeitos com o salário que recebem. Já vou dar minha opinião para você, tá? Primeiro que eu fiquei chocada com esse burburinho e esse bafafá, né, que está acontecendo. Então, assim, para mim, primeiro é limpeza, né? A gente entende que não é a maioria, mas eu acho que primeiro limpeza. E depois eu acho que é justo, se for justo, né, até porque os servidores públicos também tiveram um aumento, que também seja concedido aumento aos militares. O que você acha sobre isso? Até porque a qualidade dos serviços que eles vêm prestando à população é de suma importância, né? Eles vêm organizando golpes de Estado, eles vêm permitindo que golpistas permaneçam acampados na frente dos quartéis por mais de 3 meses. Golpistas então, quebrem tudo, patrimônio nosso, exatamente. Né? Então, assim, me parece razoável demandar um aumento nesse sentido. Agora, falando sério, é um absurdo, né? A gente estava discutindo isso, eu tive uma conversa com a Elo Vilela hoje no N1, no qual a gente estava falando a respeito disso e de responsabilizar a própria instituição. A Elo disse que ela sente que não é o caso, porque é muito difícil, precisa se individualizar as condutas, e eu concordo, precisa se individualizar as condutas. Agora, Robs, não existe instituição que não esteja atrelada ao nome de indivíduos, entende? Sim. Ela é feita por indivíduos. Exatamente. Né? Então, quando surge essa balela de não vamos penalizar a instituição Forças Armadas, o que está sendo costurado tacitamente através dessa narrativa é que vamos preservar os oficiais de maior patente, no sentido de entregar um ou outro general, muito provavelmente que já estão comprometidos até o pescoço, e o resto sai relativamente incólume. Esse não é o caso. E a minha argumentação aí foi, a gente está apresentando um programa, eu e você, do ICL. Se você diz alguma coisa aqui que caracteriza um crime no ar, a conduta não vai ser individualizada única e exclusivamente para Roberta Garcia. O ICL, enquanto empresa, vai ter que arcar com as consequências de ter o microfone aberto para mim. Exatamente. Sim. Por que essa lógica não, que se aplica de forma mais ampla para a própria iniciativa privada, não se aplica para as Forças Armadas? Então eles têm um tribunal militar, eles têm uma justiça militar e eles se sentem acima da lei. Para eles, vitalícia, exatamente. Filhos. Exatamente. A gente precisa começar a discutir isso, Robs. Precisamos falar mais sobre isso. Queria passar rapidamente porque parece brincadeira, né? Que o ex-ministro do Meio Ambiente se tornou réu numa ação que investiga exportação ilegal de madeira. Só para trazer isso, porque é Brasil, né? Coisas do Brasil. Como é que pode? Passando a boiada, de fato, e... Juro, eu fico pensando na imagem do Brasil lá fora, né? Uma pessoa lendo essa notícia sobre o nosso ministro, né? Ex-ministro do Meio Ambiente. O Ricardo Salles é o epítome do bolsonarismo. Ele simboliza tudo aquilo que o bolsonarismo tem de mais execrável: a empáfia, a arrogância, a inépcia, a falta de caráter. É alguém que sinaliza virtude o tempo todo e agora está sendo acusado por não menos de associação criminosa, facilitação ao contrabando, advocacia administrativa e obstrução à fiscalização ambiental. Então, ver como é que esse processo anda. A gente vem conversando ao longo dos meses aí com o Saraiva, que foi uma figura absolutamente importante nesse processo, enfrentou uma perseguição mesmo em virtude do trabalho que ele fez no sentido de demonstrar o que estava acontecendo ali, e agora vem esse indiciamento do Ricardo Salles, que, Deus quiser, vai ter que responder
a justiça. Pois é, ouviu poucas e boas hoje da deputada Sâmia Bonfim, o réu, mas não saiu do salto. O réu lator, mas não saiu do salto. Vamos chamar nosso convidado? Vamos lá. Olha só, gente, ele é ator, não posso deixar de falar, pastor, teólogo, pesquisador da arte do palhaço, professor, cientista social, historiador, escritor e deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Deputado pastor Henrique Vieira, seja muito bem-vindo ao Sinapse. Estamos muito felizes em recebê-lo por aqui. Oi, gente. Muito obrigado. Boa noite, César. Boa noite, Roberta. Boa noite, todo o time do ICL. Um prazer muito grande estar assim com vocês. Eu sempre fico muito feliz com as boas trocas de ideia que a gente tem por aqui. Valeu mesmo, viu? Obrigada, deputado, por sua presença num dia tão cheio aí em Brasília. Queria começar falando sobre a CPMI do golpe, né, no qual o senhor... Posso chamar de você ou o senhor prefere senhor? Já para começar a quebrar o gelo. Então já para quebrar o gelo da nossa entrevista. Então, senhor... Não, você participa, né? Da CPMI do golpe, CPMI que a gente transmite aqui no ICL, está todo mundo de olho. E hoje, né, a advocacia do Senado deu aval para propor uma delação premiada para o ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. A gente sabe que a PF tem feito um excelente trabalho também nessa investigação. Eu queria entender com o senhor o que seria melhor neste cenário que temos? Que essa delação fosse feita pela Polícia Federal ou na CPMI do golpe, que a gente sabe que tem uma visibilidade muito maior? Olha, nesse momento, por onde se caminhar para a obtenção de provas, eu acho que é o melhor caminho. O importante é fazer a devida obtenção de provas para que a gente possa responsabilizar todos aqueles, sem exceção, que participaram desta trama golpista. Então, havendo anuência do Ministério Público, homologação do juiz competente, a voluntariedade do indiciado, do investigado, ou seja, todos os critérios jurídicos de uma delação premiada, seja pela PF ou seja pela CPMI, o importante é fazer a obtenção de provas dentro desses critérios de uma delação premiada. Óbvio que a CPMI ela tem cumprido um papel político-pedagógico, que muita gente até achava que não teria, mas eu entendo que está tendo. Porque a investigação está avançando na Polícia Federal? Sim. E a própria CPMI vai avançando à medida que os inquéritos e as informações chegam. Mas se tudo tivesse na Polícia Federal, a gente não teria o nível de exposição pedagógica e debate público que nós estamos tendo. Então, acho que para a defesa da democracia, a CPMI está cumprindo um papel muito pedagógico. Então, no fundo, a extrema-direita acabou dando um tiro no próprio pé, porque a CPMI está cumprindo essa função de pegar esses depoentes, indiciados, testemunhas, investigados e fazer uma exposição e um debate público com a sociedade sobre o significado gravíssimo dessa trama golpista que rondou o nosso país. Deputado, prazer em falar contigo. Eu respeito muito o vosso trabalho enquanto pastor, enquanto intelectual, enquanto parlamentar. E gostei muito da tua participação também na questão com o Delgatti. A forma como você se conduziu de uma maneira muito objetiva, aquilo ali ganhou uma repercussão imensa e foi, de fato, uma aula de como é que a gente deve se portar em termos de CPMI. Hoje em dia, todo mundo que eu encontro, a primeira pergunta que as pessoas me fazem é: quando que o Bolsonaro vai ser preso? Ele vai ser preso? Quando que o Bolsonaro vai ser preso? Essa é a principal pergunta que o povo brasileiro se faz atualmente. Como é que você avalia isso, deputado? A CPMI caminha para oferecer o indiciamento do Jair Bolsonaro? Isso pode resultar num processo de prisão? Explica um pouquinho para as pessoas que nos assistem nesse momento em que pé estamos com esse processo, por favor. A CPMI, de maneira consistente, caminha para indiciar Bolsonaro, sim.
por responsabilizá-lo por essa trama golpista, por esse crime contra o Estado Democrático de Direito. E eu diria que até independente da CPMI, a Polícia Federal também vai avançando nas investigações. Não dá para cravar, não dá para antecipar, mas se continuar nesse ritmo, com tudo aquilo que está sendo mapeado, eu entendo que, se a justiça for feita, Bolsonaro será preso dentro do devido processo legal. Desculpa ser insistente, às vezes repetitivo, mas nós não precisamos de espetacularismo, nós não precisamos de excesso jurídico, nós não precisamos ferir direitos fundamentais. Essa pauta arbitrária e de excesso é da extrema-direita. Vamos lembrar, inclusive, da Lava Jato. Não nos cabe isso. Dentro do rito democrático, com presunção de inocência, direito de defesa, direito ao contraditório, nós vamos avançando. E para que as pessoas entendam, o dia 8 de janeiro, ao que tudo indica, foi a consequência final de uma trama golpista, de testes, no plural, que foram feitos para inviabilizar, primeiro, a vitória de Lula no contexto eleitoral, segundo, a posse de Lula como presidente, e terceiro, a estabilidade e a continuidade do governo democraticamente eleito. Então a CPMI está montando a chamada cronologia do golpe, desde o dia 30 de outubro, o dia lá da votação, quando a Polícia Rodoviária Federal foi aparelhada para tentar obstruir a votação na região Nordeste. Vamos lembrar que Silvinei Vasquez, diretor da PRF, já está preso, inclusive. E depois que Lula ganhou a eleição, eles foram ali tentando, sabe, saídas supostamente jurídicas e políticas para intervir no TSE, para intervir no STF, para buscar plausibilidade para prender Alexandre de Moraes. E, paralelamente a essas tentativas supostamente jurídico-políticas, foram inflamando os acampamentos golpistas, com uma pauta publicamente ilegal e antidemocrática. Então vem dia 12 de dezembro, aquele caos aqui em Brasília, no dia da diplomação de Lula. Depois vem 24 de dezembro com um carro-bomba quase explodindo perto do aeroporto de Brasília. É importante dizer isso, o sintoma final do bolsonarismo pode ser um carro-bomba. E depois o dia 8 de janeiro, quando a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal foi instrumentalizada para favorecer um caos institucional e social. Mas não dá para ficar apenas, e agora eu fecho esse raciocínio de maneira didática, na cúpula da PM. Os comandantes estão presos. Temos que ir a Anderson Torres, o secretário de Segurança Pública, aos generais que tem a impressão digital nesse golpismo e ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus ajudantes de ordem. Então, acho que eu consegui, de maneira quase sintética e didática, mostrar que tem uma cronologia do golpe e que tudo aponta para ciência, conivência, interesse e participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, derrotado nas urnas, inelegível pela justiça e possível e provavelmente preso daqui a pouquinho. Deputado, vou mudar completamente de assunto agora. Quero trazer um outro tema que eu queria muito ouvir o senhor. Queria falar sobre o documentário Outro Mundo, de Sofia, né, que é um documentário que aborda o tema da cannabis medicinal, né? E o senhor deu a sua opinião sobre isso. Para a nossa audiência, não sei se todos viram, mas acho que vale a gente ouvir novamente. Também digo que essa é a primeira vez que eu trato desse tema com um pastor, né? O que eu fico muito feliz em poder ter essa troca contigo. Queria que o senhor contasse para a nossa audiência se o senhor acha, se você acha que Jesus seria contra ou a favor da liberação e também
Por quê? Vocês são ótimos, hein? Vamos nessa. Eu fico feliz, na verdade, só estou brincando porque me sinto à vontade com vocês, me sinto num ambiente muito acolhedor, então me permito alguma brincadeira, mas sempre respeitosamente. Vamos lá. Tem uma frase do Evangelho de Lucas que Jesus diz assim: não foi o ser humano feito para o sábado. O sábado é que foi feito para o ser humano. Jesus estava batendo de frente com uma tradição religiosa ultraconservadora que colocava a letra da lei, atenção a isso, a letra da lei religiosa acima de tudo, das circunstâncias, dos fatos, da cultura. E Jesus diz o seguinte: não foi o ser humano feito para ser escravizado por um dogma. O dogma é que precisa se adequar à dimensão da vida e da dignidade humana. Senão você fica refém da letra e usa a letra pela letra para oprimir e para não buscar em cada situação a melhor saída e a melhor solução para a vida. Jesus, portanto, tinha liberdade de interpretar a tradição religiosa, colocando a dignidade humana como filtro. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu penso em política de drogas no Brasil, qual é o princípio? Falando aqui como um teólogo, como um pastor, um discípulo de Jesus de Nazaré. Eu quero o bem-estar, eu quero o bem viver, eu quero a vida plena, eu quero a vida digna. Esse é o princípio a ser buscado. Agora, à luz dessa consciência, eu preciso olhar para a realidade e interpretar a realidade e buscar a melhor solução que possa atender a esse princípio, que é a vida plena e abundante. Qual é, então, a conclusão? A atual política de drogas é um desastre. Ela não reduz o uso, ela não reduz a demanda, ela não reduz o uso que gera malefício, o abuso e o vício, quando acontece. E ela ativa uma máquina de guerra. A política atual de drogas ativa um Estado punitivo, letal, violento, especialmente no varejo, na ponta do problema, nas periferias e nas favelas. Olha só o resultado dessa legislação. Morre mais gente de bala na cabeça do que de overdose. São famílias destruídas, são mães inconsoláveis, são crianças assassinadas, adolescentes executados, escolas fechadas, carnificina, banho de sangue, genocídio da juventude preta, em nome da guerra às drogas. É hipócrita, inclusive, porque os grandes traficantes continuam lucrando em cima desse sofrimento cotidiano. Portanto, à luz do Evangelho, à luz daquilo que eu aprendi com Jesus, eu preciso olhar para a realidade e buscar uma solução que possa atender ao princípio de uma vida plena e de uma vida digna. A política atual de drogas é hipócrita e produz morte. Descriminalizar, regular, reconhecer o uso medicinal, tratar os casos de abuso de vício, não com fuzil ou com cadeia, mas com rede de assistência social e saúde. Isso me parece fazer com que a lei sirva ao ser humano, e não que o ser humano fique numa escravização de um dogma. Tipo assim, vou dar um exemplo para concluir. Alguém acha que se hoje nós criminalizarmos tabaco e cerveja, vai ter menos gente fumando e menos gente bebendo? Não. Sabe o que vai acontecer? Vai ter facção criminosa comercializando tabaco e cerveja, vai ter gente morrendo de câncer no pulmão, vai ter gente morrendo de embriaguez no trânsito e vai ter gente morrendo de tiro na cara para combater isso. Então é melhor descriminalizar, é melhor regular, é melhor conscientizar.
Isso me parece atender ao princípio que eu aprendi com Jesus: vida plena e dignidade para todas as pessoas. Perfeito. Ao encontro disso, eu quero debater um pouco esse papel do dogma que o deputado traz com muita propriedade na fala dele. Mas antes tem um tema, deputado, que eu quero tratar contigo, que é o seguinte: me parece que a gente conversou isso com o Zé de Abreu ontem, inclusive. A esquerda não gosta de falar de temas correlatos à segurança pública, porque, e essa leitura é minha pelo menos, em alguma medida, quando você fala de segurança pública, nessa equação você tem que tratar em alguma medida, né, de repressão, você tem que tratar do uso da força. E esses são temas que não são caros à esquerda, é difícil para a gente, para o campo progressista, tratar dessa temática. E aí, isso, a gente acaba se abstendo, isso forma um vácuo, e nesse vácuo a extrema-direita entra, exato, nada de braçada, se apropria desse tema, e é um tema que tem muita ressonância, principalmente com as camadas mais empobrecidas da população, que também sofrem excessivamente com a falta de segurança, né, deputado? Como é que você avalia isso? Te parece que a esquerda precisaria abordar essa temática com um pouco mais de integralidade, como você acabou de salientar aqui, dizendo que a questão das drogas é uma questão de saúde pública, correlacionando carestia e pobreza com banditismo? Te parece que, por exemplo, o governo federal não poderia lançar uma espécie de iniciativa do que foi o Fome Zero na seara social, mas nessa ocasião orientada para discutir a questão da segurança pública? Olha, César, obrigado por essa pergunta também, porque você está falando com o parlamentar que está na Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara. Eu estou como membro titular e representante do governo, e vou te falar, orem por mim, porque toda terça-feira é o caos, porque é o lobby da indústria armamentista somado com o bolsonarismo raiz, aquele extrato que glorifica a morte, que glorifica a violência. É terrível, mas estou dizendo isso porque eu concordo tanto com você que eu fiz uma opção. Eu estou todas as terças-feiras vivendo esse caos, pedagogicamente, de maneira perseverante, dialogando com movimentos sociais, dialogando com entidades, dialogando com fóruns de segurança pública, porque a esquerda precisa debater isso. E é difícil, porque mexe com questões. Só que entre o mundo que nós queremos construir e a realidade que nós temos, existe uma distância. E nós precisamos avançar com consistência, com passo a passo, e pensar um modelo de segurança pública. Não tem jeito que passe por controle social sobre as polícias, que passe por uma escola nacional de formação e integração das polícias com um currículo baseado em democracia, cidadania, ética e direitos humanos. Nós precisamos de um planejamento para o controle sobre o tráfico de armas e a proteção das fronteiras. Nós precisamos produzir dados e pesquisas sobre indicadores de letalidade e desenvolver planos para a redução da letalidade policial. Nós precisamos tratar sobre inteligência, mediação de conflitos, justiça restaurativa, policiamento comunitário. Não tem jeito. Nós precisamos tocar nisso, ouvindo as pessoas para desarmar essa bomba. Porque segurança pública virou tema da extrema-direita. Polícia virou tema da extrema-direita. Nós precisamos debater polícia vinculada à democracia, à Constituição e ao controle social sobre a atividade policial. Só para concluir, olha, estou aqui com o meu caderninho azul que está fazendo sucesso na CPMI, porque é onde eu faço as minhas anotações, só para você ter uma ideia do drama que é não debater isso. Eu vou ler aqui rapidamente um parágrafo, um trecho da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Olha só o que diz aqui.
aderindo subjetivamente às ações delitivas praticadas por terceiros e por omissão imprópria em circunstâncias nas quais deveriam e poderiam agir para evitar o resultado, concorreram para a prática das condutas criminosas. Esse trecho aqui é o mais tranquilo da PGR, na denúncia. Tem outros mais contundentes. Mas o que ele está dizendo? Que a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal concorreu, aderiu à pauta ilegal e criminosa dos manifestantes. O que a investigação está demonstrando? Que houve uma bolsonarização da cúpula da PM. Agora para e pensa comigo. Imagina, queridos, queridas, se as forças de segurança pública no Brasil, que tem um monopólio do uso da força e tem arsenal armado, certo? Imagina se essas forças se autonomizam, se bolsonarizam, não respondem mais ao executivo, à Constituição e às regras democráticas. Sabe qual é o nome disso? Nocaute na democracia. E sabe qual é o problema? A extrema-direita sabe disso, a extrema-direita quer isso e a extrema-direita insufla isso. Por quê? Polícias autonomizadas que agem mais sem critério da lei, sem controle social e ideologizadas, a troca de mensagens dos comandantes da PM é bizarra. Não é assim, desabafo entre amigos, são comandantes da PM dizendo, basicamente, assim, o substrato tem que acabar com esse governo eleito. Imagina se isso se alastra, se isso massifica nas forças de segurança com arma. Por isso, a esquerda só tem uma opção, debater segurança pública e trazer para a legalidade, para a inteligência e para um outro modelo. Desculpa a resposta empolgada, mas eu estou muito... Não, imagina, foi perfeita. Esse tema é sensível demais e urgente demais, e por isso estou nessa comissão toda terça-feira. Obrigado, deputado. Obrigada por nos representar. Queria emendar e aproveitar e falar sobre fanatismo, deputado. Não só o religioso, como também o político, né? Com o bolsonarismo. Eu acredito muito o fanatismo a uma cegueira que se opõe ao pensamento crítico, né? Ela não é favorável ao raciocínio. Isso. E aí eu queria entender com o senhor, existe uma saída para isso? Porque em nome do fanatismo, pessoas morrem, né? Em nome do fanatismo, a terra é plana. Como é que a gente vai resolver essa situação, hein, deputado? Paciência, perseverança, muito diálogo com a sociedade, basicamente, na minha opinião, isolando a extrema-direita. Nós temos que fazer a extrema-direita, que é a expressão desse fanatismo, que é em si a negação da diversidade. É importante dizer isso. Democracia pressupõe diversidade, troca de ideias, embate de ideias e conflitividade política. Tudo isso é pulsante numa democracia. O que a Roberta está falando é outra coisa, é fanatismo político, que é exatamente a negação da possibilidade da diversidade. Nós precisamos, na minha opinião, derreter esse fanatismo até ele voltar ao tamanho que ele teve e talvez continue tendo na história, 10, 15% de pessoas com essa plataforma fanática na cabeça. Mas para isso, paciência, pedagogia, não descartar as pessoas na primeira divergência, saber que a pessoa pode falar uma coisa absurda aqui para mim, mas se eu não descartá-la e mudar de assunto, eu vou ver que no outro assunto ela pode ter uma proximidade, entendeu? Tem uma pedagogia e uma paciência política que nós precisamos ter, e até mesmo uma humildade. Uma vez, eu aprendi com um amigo meu que é professor, que ele disse assim, o Franco, lá de Niterói, um grande pedagogo, ele diz, melhor do que falar é escutar bonito. Eu não conhecia essa expressão, escutar bonito. Escutar bonito, eu acho que tem a ver com paciência, com humildade,
com escuta ativa, porque assim a gente vai isolando a extrema-direita, ela vai parecendo para a sociedade o que ela de fato é: irracional, absurda, negacionista, violenta, sangrenta. E aqui do lado de cá está o campo da democracia, que tem um monte de diversidades e conflitos. Então é preciso escutar bonito, é preciso ampliar a margem de diálogo, é preciso ter paciência para dialogar, é preciso ter humildade para dialogar e colocar a extrema-direita no canto do ringue da história, dizendo: olha, isso aqui é outra coisa. Isso é violência, isso é autoritarismo, isso produz genocídio, isso mata. Mas para isolar a extrema-direita, vai precisar escutar bonito e ter paciência com a diversidade e humildade de coração. Vamos exercitar a nossa paciência. Não, esse que termo anda faltando, diga-se de passagem. E essa ideia do escutar bonito é genial, Henrique. E ao encontro disso, o que a Hobbes está colocando aqui, e que eu acho que é um tema central do nosso debate público hoje em dia, eu gostaria de fazer uma reflexão contigo, que eu gostei quando você disse, por exemplo, que Jesus diz que não é o dogma que tem que, não com essas palavras, mas a ideia foi, não é o dogma que tem que comandar o ser humano, é o ser humano que de alguma forma precisa agir para que esse dogma sirva aos seus propósitos e se adapte e tal. E principalmente a partir da ascensão do bolsonarismo, a gente viu o dogma religioso no cerne da organização da vida sociopolítica com muita ênfase. Então, a minha reflexão contigo seria, não é o caso de estabelecer uma espécie de limite da atividade parlamentar que não seja capaz de tolerar o dogma religioso em falas parlamentares, por exemplo? Eu sei que isso é extremamente difícil, como é que isso seria efetivado na prática, mas por que eu proponho essa reflexão? Se a gente impedisse isso, ou se a gente achasse pelo menos um sistema de freios e contrapesos, figuras como Damares Alves, Marco Feliciano, Nicolas Ferreira, entende? Essas pessoas não teriam absolutamente nada a fazer no parlamento. Porque é verdade que a religião e uma determinada doutrina pode servir um propósito muito produtivo? É verdade, você tem o pastor Henrique Vieira, você tem Frei Beto, você tem Júlio Lancelotti, você tem um sem número de intelectuais, de figuras que operam através da religião e que trazem luz para a vida das pessoas. Está aqui o Henrique Vieira que não me deixa mentir. Agora, na medida em que as pessoas deturpam a mensagem do Cristo para vomitar ódio, que é o que essa extrema-direita faz, isso também ganha um caráter muito deletério para a nossa vida social. Como é que você sente essa questão, deputado? Seria o caso de estabelecer limites, freios e contrapesos para a atividade parlamentar em nome de Jesus e da religião? Que pergunta genial. É muito bom conversar com vocês dois. É uma riqueza, porque cada pergunta vai também ampliando o nosso raciocínio. Olha, na minha opinião, já existe, olha que interessante, já existe legislação, e eu posso até, com a minha equipe, entender se ela precisa ser aperfeiçoada, mas já existe um controle jurídico para manifestações de ódio que incitam práticas criminosas. Para mim, esse é o peso, esse é o freio. Esse é o limite. Veja, não é uma expressão religiosa, porque eu não posso fazer o jogo deles. Basta, olha isso, basta que a nossa legislação tipifique com objetividade e precisão o que é discurso de ódio e a penalidade que isso gera. Para mim isso é suficiente. E necessariamente, se um discurso religioso, qualquer que seja, incorrer nesse crime de ódio, ele não é mais legítimo. Ele não está mais dentro da liberdade de expressão. Entende o meu raciocínio? Sim. Se essa legislação tiver bem sedimentada, tipificando penalmente o que é o uso indevido e corrupto da liberdade de expressão para desvirtuar a liberdade e só deixar o ódio, eu acho que isso a democracia não pode acolher.
tem a ver com o que eu falei agora há pouco. Eu tenho dito isso pedagogicamente. A extrema-direita não me parece uma força legítima. Não sei se isso é polêmico, não sei se vão dizer. O ressurgimento de dispositivos fascistas, isso não cabe dentro da democracia, isso não é opinião, isso é prática criminosa. Então eu acho que se a legislação tipificar bem o que é discurso de ódio incitando prática criminosa, nem as religiões podem estar fora disso. Nenhuma religião pode ter salvo-conduto ou uma carta de licença para cometer crime e incitar ódio contra mulheres, contra LGBTs, contra indígenas, contra a dignidade humana, contra a democracia. E é isso que esses caras fazem, sinceramente. Eles pegam a religião quase que como licença para falar aquilo que eles querem, mesmo que seja incitação de ódio e a práticas criminosas. E aí tem que ter freio institucional, não a religião, mas freio institucional à incitação do ódio. Isso com absoluta certeza. Não sei se me fiz entender. Totalmente. Completamente. E, deputado, como é que você vê essa disputa política pelos votos dos evangélicos? Queria emendar em outra pergunta. Você acha que o templo é o lugar para falar sobre política? É o lugar para o político falar, pedir voto ou proferir qualquer tipo de crime? Porque a gente tem ouvido crimes, né? Na boca de pastores, com o microfone na mão, com muita frequência. A política dentro da igreja, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso e essa loucura e essa disputa pelos votos dos evangélicos, porque virou uma loucura, né? Todo mundo querendo agradar. Gente, que legal, vamos lá. Que sequência é essa? Tô adorando. Vou começar. Vocês estão me ouvindo? Porque parece que travou para mim. Não, estamos ouvindo bem. Vou começar com o meu exemplo, tá? Em que sentido o meu exemplo? Para me candidatar a deputado federal ano passado, eu me licenciei da minha própria igreja. Eu não preguei e eu nem visitei a igreja que eu pastoreio durante o período eleitoral. Esse foi um entendimento nosso para dar um sinal de respeito profundo à liberdade de consciência, expressão e de voto de cada irmão e de cada irmã. Daí eu mesmo poderia argumentar, mas eu posso ir na minha igreja, abrir a Bíblia, pregar o Evangelho. Só que durante a eleição, vê se vocês concordam comigo, o tempo inteiro eu sou um candidato. Eu estou, mesmo em silêncio, fazendo propaganda da minha campanha. Então, eu quero dizer que eu fui, assim, ultra cauteloso. Eu não fui à minha igreja durante o período eleitoral para fazer essa sinalização, que é possível, aliás, necessário, respeitar a autonomia da igreja diante do Estado e diante dos partidos políticos e diante das plataformas eleitorais. Eu realmente acho que isso é possível, isso é necessário. Preservar o púlpito, preservar a igreja, não partidarizar, zelar pela diversidade, respeitar a autonomia de cada irmão e de cada irmã. Agora, posso deixar um pouco mais complexo o raciocínio? Vocês me permitem? Sim, isso não significa, vou topar esse debate, que a igreja deva ser despolitizada, ou que ela deva ser neutra, ou que ela deva ser silenciosa diante do racismo, da misoginia, do machismo, da desigualdade social, da homofobia. Ou seja, da homofobia, da lesbofobia, da transfobia. Ou seja, a igreja, falando da igreja porque sou cristão, ela não pode ser instrumento de um partido. Ela não pode ser submissa ao Estado e nem pode querer usar o Estado para se propagar, que é o outro lado da moeda que esses caras fazem. Mas a igreja, esse projeto iluminista, eurocêntrico, brancocêntrico, que transforma a religião
numa coisa intimista, tipo o mundo se explodindo em contradições e violências, e o que cabe à religião é ficar no cantinho olhando para o céu, esse projeto, posso te dizer, ele é colonizador. Ele não respeita as culturas indígenas, ele não respeita as culturas africanas, ele não respeita a dimensão pública da religião. Então a religião não pode ter projeto de poder. A religião não pode ter plataforma eleitoral. A religião não pode se partidarizar e a religião não pode penetrar o Estado. Mas as religiões, em diálogo, num espírito público e ecumênico, respeitando a diversidade para contribuir com o mundo melhor, desculpa um pouco da minha emoção. Isso eu defendo. Eu não defendo o que Silas Malafaia faz, o que Edir Macedo faz, o que pastor Marcos Feliciano faz, mas olha, eu tenho muito orgulho do Frei Beto, eu tenho muito orgulho do Leonardo Boff, eu tenho muito orgulho da irmã Dorothy, eu tenho muito orgulho do Martin Luther King, eu tenho muito orgulho das comunidades eclesiais de base, eu tenho muito orgulho dos padres revolucionários da Nicarágua, eu tenho muito orgulho dos terreiros, eu tenho muito orgulho das tribos indígenas, de uma espiritualidade que não quer o Estado, não quer o poder, ela só quer relevância pública para servir ao próximo, para promover o bem comum. Aí anestesiar a religião do seu potencial solidário também não nos interessa. Então, a igreja deve se comprometer com os oprimidos. A igreja não deve ter um projeto de poder. Henrique, e tem uma questão que eu gostaria de te colocar, que é o seguinte, quer um tempinho para respirar um pouquinho? Não. Não? Tem uma questão que eu gostaria de refletir contigo, que é o seguinte, você concorda que a maioria dos evangélicos hoje no Brasil se inclinou ao bolsonarismo? Essa é a primeira coisa que eu gostaria de ouvir de ti. E existem pesquisas, inclusive, que demonstram isso. E por que, na tua avaliação, isso aconteceu ao longo dos últimos anos? Por que no nível institucional, uma parcela tão grande dos evangélicos abraçou a proposta bolsonarista, na tua avaliação? Primeiro, isso é verdade. Não vou lutar contra a realidade, contra os fatos. A maioria do campo evangélico apoiou Bolsonaro. Duas observações sobre isso. Maioria, não unanimidade. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, nem todo eleitor evangélico de Bolsonaro é um bolsonarista. Não sei se eu me faço entender. Sim. Nem todo eleitor de Bolsonaro é um bolsonarista. Se for isso, estamos fritos, né? Eu acho que tem 1000 fatores que influenciam o voto. Acho que a gente tem que ter, lembra, a escuta bonita, a paciência, a calma. Vamos lá, acho que tem ali 15, 20% com uma plataforma fascista na cabeça. Tem uma outra galera que não, e é possível e é necessário dialogar. Então, a maioria do campo evangélico sim apoia o Bolsonaro, não a unanimidade, e nem todo eleitor de Bolsonaro evangélico é um bolsonarista fascistoide, não se trata disso. Por quê? Nossa, aí tem várias questões. Rapidamente. Primeiro, existem dispositivos conservadores no cristianismo hegemônico, eu não vou lutar contra isso. Eu vou dizer que isso não tem nada a ver com Jesus, e vou dizer que existem cristianismos no plural, como eu acabei de fazer referência. Mas um cristianismo hegemônico tem traços conservadores? Óbvio que tem, gente. O cristianismo fez parte de um projeto de colonização racista e patriarcal. Então, é óbvio que a extrema-direita consegue captar esses dispositivos estruturais presentes no cristianismo hegemônico. Isso é verdade, é uma primeira forma de explicação. A segunda forma de explicação tem a ver com a nossa área aqui, a área de vocês, comunicação. E eu vejo pouca gente falando sobre isso. Desde o final da década de 80, ali com a regulação e a concessão dos espaços de TV e de rádio, 90, 2000, 2010, já vai fazer aí quase 35 anos que nós temos em TV aberta, portanto, um canal de difusão de massas, programas evangélicos ultraconservadores.
Alguém acha que isso não vai influenciar o comportamento das pessoas? Alguém acha, se nós ligarmos agora a televisão, você vai mudar de canal e vai continuar com um repertório evangélico ultraconservador, que sequer representa a diversidade do campo evangélico, entende? Uhum. Mas é um terreno meio nebuloso, porque eu não sei se a minha opinião é uma opinião sectária, mas eu vou dar assim mesmo. Num Estado laico, num regime democrático, considerando a diversidade de crenças religiosas e a não crença religiosa, olha, papo reto, eu acho erradaço você conceder espaço em TV aberta, concessão pública, para uma plataforma religiosa. Eu não sei se agora eu vou ganhar o prêmio sectário do ano, mas assim, é porque são quase 40, gente, são quase 40 anos. É muita gente por muito tempo. Falando para milhões de pessoas. Eu acho, César, que isso influencia. Isso ajuda a entender esse poder de reverberação de ideias que esse grupo tem. É óbvio, eles têm impérios nas mãos. E aí, inclusive, com denúncias de lavagem de dinheiro, desvio, enfim. Então, tem mecanismos que eles utilizam que dão mais poder e possibilidade de captar esse sentimento conservador e mobilizá-lo para um projeto extremista. E, deputado, não caberia uma regulamentação? Porque, assim, né, a gente zapeando, a gente vê muitos programas evangélicos, muitos deles conservadores, como você disse. A gente vê a Igreja Católica também na televisão, mas a gente não vê a diversidade do Brasil. Então, assim, por que poucos têm e outros não têm e morrem por suas religiões, né? Não há uma disparidade, uma injustiça ainda exatamente nesse ponto? Robes, obrigado. Porque o modelo é injusto, porque o modelo é antidemocrático, porque o modelo está apagando a memória e a presença de outras experiências religiosas. E eu posso dizer mais, quando você só fala de uma, você necessariamente apaga outra. E quando você apaga outra ou outras, você ajuda a criar um ambiente de desinformação, de hostilidade e de violência contra essas experiências religiosas que vão sendo apagadas. Ou seja, apagar é só o primeiro passo de um processo de produção de hostilidade e de violência. E se você ainda considera que esse apagamento intencional, fruto desse modelo de concessão, tem um traço racista, então, lá na ponta, esse modelo, ao apagar com condicionante racista as experiências, por exemplo, afro-religiosas, sabe o que significa isso lá na ponta? Terreiro invadido, mãe de santo apedrejada, pai de santo inibido. Ou seja, olha a conclusão que nós chegamos aqui. Esse modelo regulatório de concessão contribui para o apagamento de tradições afro-religiosas e para a construção de um ambiente de hostilidade e de violência contra esses povos. É absurdo. Não poderia ser assim em hipótese alguma. Tem que regular, tem que mudar. Ou aparece todo mundo de maneira equitativa, ou não aparece ninguém. Afinal de contas, são concessões públicas. Exatamente. Públicas. E a gente está entrando nos 10 minutos finais aqui, deputado. Eu não quero deixar passar essa conversa contigo sem a gente explorar o teu livro, Jesus Negro, o grito antirracista da Bíblia. Eu fico muito feliz, Rô, porque cada vez que eu entro na Amazon ali, tem aquele ranking, né, de estrelas e livros correlatos, e sempre aparece com os Esfarrapados, que é o meu livro, sempre aparece a indicação do Jesus Negro do deputado Henrique Vieira. Eu fico muito feliz quando eu vejo, aparece o livro do nosso Edu Moreira também. Que coisa boa essa prateleira. A Intenção Primeira. São os dois livros mais frequentemente associados com o meu trabalho, com Esfarrapados, é o Jesus Negro e a Intenção Primeira. Eu fico muito feliz quando eu abro ali e vejo isso, me enche de orgulho. Conta um pouquinho pra gente, deputado, o que você traz no Jesus Negro?
O livro Jesus Negro, ele é fruto da teologia negra, então ele não é uma exceção, não é uma coisa da minha cabeça, que um dia eu acordei e disse, vou falar sobre isso, quero aqui honrar os meus irmãos, meus ancestrais, que formularam a teologia negra dentro do cristianismo. Tem um amigo nosso, que eu até sugiro que vocês convidem um dia, um teólogo, Ronilson Pacheco, que ele fala assim, a Bíblia é um livro negro, de interpretação historicamente branca. Em outras palavras, a Bíblia, no chão da história bíblica, tem luta política, emancipação social, o grito de um povo oprimido, só que tudo isso é silenciado e apagado por uma interpretação que é feita pelas lentes do poder e do privilégio. Na verdade, olha, Jesus foi preso, torturado e executado pelo Estado romano. 4 séculos depois, o cristianismo, religião derivada dele, que ele não viu nem fundou, se tornou a religião oficial do Estado que o matou. Olha o contrassenso. Então, Jesus passa a ser lido e interpretado pela lente que o executou. Então some o Jesus de Nazaré, some o Jesus político generoso, some o Jesus da partilha do pão e da denúncia do acúmulo de riquezas, some o Jesus alvo do ódio e da hipocrisia dos moralistas religiosos e some o Jesus executado pelo Estado em nome da paz social. Então, falar que Jesus é negro é só resgatar o endereço social da Bíblia e mostrar a conexão entre Jesus de Nazaré e a luta do povo negro em nosso país. E denunciar o racismo. Porque, veja, a imagem de Jesus branco, e nada contra os brancos, tudo contra o racismo. Claro. Mas a imagem de Jesus branco, ela é conveniente para justificar um sistema de opressão. E ela passa, e aí está uma sutileza perversa do racismo. O branco não tem raça. Já parou e pensou nisso? O branco parece neutro, o branco parece puro, o branco parece imparcial, o branco parece universal. Então você bota a imagem de um Jesus branco, vida que segue. Você bota a imagem de um Jesus negro, ei, calma aí. De onde você tirou isso? Não é ativismo político, não. Não é forçação de barra, não. Por que o Jesus branco parece universal e o Jesus negro parece forçação de barra que precisa de uma tese para justificar? Por causa do racismo. Só que a imagem de um Jesus negro é mais coerente do ponto de vista geográfico e historiográfico, só que muito mais do que isso. A imagem de um Jesus negro tem muito mais coerência com o sentido e o propósito da vida de Jesus, um corpo oprimido que lutou contra a opressão. O livro fala sobre isso. Você sabe, um pequeno parênteses, Juan, antes de voltar para ti, eu tive uma conversa com o Frei Beto e ele resumiu isso que a gente está abordando aqui. Ele me disse o seguinte: César, o que Jesus Cristo trouxe foi um novo projeto político. Foi um novo projeto político de emancipação popular. É isso. Essa é a proposta de Jesus Cristo. E faz todo sentido ao encontro disso que o pastor Henrique Vieira está colocando aqui. Eu achei genial essa fala do Frei Beto, porque traz uma capacidade de síntese enorme. Sim. E faz um link muito forte, né, com a simplicidade, né, com o povo. Com o povo e como desacreditam no povo. Né? A gente pode fazer essa leitura do cristianismo, que surgiu, logicamente, depois de Jesus, mas da vivência de Jesus, né, aqui na Terra, com a simplicidade e o exemplo, né, de como é importante a gente olhar para as pessoas. Exato. Né? O que tem a ver com a democracia. Deputado, eu queria trazer uma pergunta da nossa audiência, que é a Rony Silva Maciel, ela mandou no meu Instagram. Ela está dizendo o seguinte, olha, de onde o senhor tira essa paciência para lidar com tantos hipócritas no seu dia a dia? Essa pergunta dela, eu acho que é a pergunta de muitos, por isso que eu trouxe aqui também para você hoje. Boa, Robson. Ué, de Jesus, gente.
Mas aqui, deixa eu falar. Só Jesus salva. Ele é que fala de amor e compaixão, né, deputado? Quem mais fala de amor, paciência, compaixão? Porque em alguns momentos, só Jesus. Deixa eu falar uma coisa com você. Cada pessoa tem a sua formação e eu valorizo muito essa diversidade, mas eu realmente bebo nas fontes do Jesus Cristo, e aí do Luther King, do Gandhi. Ou seja, deixa eu ser sincero com vocês, está na minha formação esse registro comportamental, que eu peço muito que ninguém confunda com covardia, ninguém confunda com passar pano diante do autoritarismo. Quem acompanha a minha trajetória como pastor, como artista e como parlamentar, não tem recuo nenhum. Não tem passar pano diante da extrema-direita, mas tem a ver com a forma, ok? A forma que a minha individualidade exerce a firme luta pela democracia e contra a extrema-direita. Eu tenho um pouco dessa pedagogia, de uma rebeldia inquieta que não vai ser silenciada, que ganha essa forma da pedagogia, da didática, da firmeza sem perder a ternura. É uma característica minha, mas há aqui muita inquietude, inquietação e firme rebeldia e um grande protesto contra tudo aquilo que tenta aniquilar a dignidade humana. E, por fim, tem uma tática aí também. Opa, eu estou descobrindo. Não, tem uma tática que é a seguinte, e aí não é uma receita, tá, gente? É a minha forma de aplicação. É ficar na linguagem bélica o tempo inteiro. Eu acho que é começar a jogar na energia que eles querem que a gente jogue. E lembra do que eu falei lá no início? Eu vou terminar com o que eu iniciei. Lembra que eu falei que é preciso derreter a extrema-direita até fazê-la ficar no tamanhozinho dela, sem força nenhuma na sociedade? Eu acho que parte desse derretimento passa por isso. De você começar a mostrar para a sociedade brasileira, inclusive para pessoas conservadoras, entendeu? Que ódio, violência, linguagem hostil, isso é o jogo dos caras. A gente aqui consegue debater, divergir, sem essa vibração tóxica própria da extrema-direita. Então tem uma tática aqui também, de criar uma pedagogia da maioria democrática para isolar a extrema-direita como aquilo que é negacionista, genocida, absurdo, hostil e violento. Fiquem com esse fardo aí, que aqui a gente consegue dialogar. Boa. Resumindo, não entrar naquela frequência, porque se você entra na frequência, já era. É o jogo dos caras. Não dá. É isso aí. Sigamos, então, com esse conselho, porque, de fato, a gente precisa de muita paciência, de muita escuta, da boa escuta, como o deputado pastor Henrique Vieira colocou aqui. Deputado, obrigado pela participação de hoje. Um prazer imenso conversar contigo, como sempre. A qualidade do debate, a inteligência, a humildade, a eloquência, tudo que você traz para a mesa de fato nos enche de orgulho, e você é a prova viva de que a gente pode ter um líder religioso fazendo política de forma séria, competente e que agregue ao debate nacional. Muito obrigado, querido. Muito obrigada, deputado. Queria dividir um ensinamento que para mim tem ajudado muito na condução do meu dia, né? Que é pensar sempre nas coisas boas, porque as coisas que não são boas são ausentes. Por exemplo, ódio é ausência de amor. A injustiça é ausência de justiça. E assim a gente vai caminhando. Isso também dá um aconchego aqui no meu coração. Queria dividir contigo também. Boa noite. Muito obrigada. Poxa, gente, obrigado. Fraterno abraço. Muito obrigado. Obrigado, querido. Um abraço. É isso, né, César? Impaciência é ausência de paciência, né? Então, cada um
dá o que tem. Exato. Não dá para exigir de quem não tem para dar. Ótimo ponto, Hobbs. É sobre isso. Muito boa conversa também com o deputado. Muito. Um baita intelectual. Muitas coisas que nos fazem pensar demais essa entrevista. Gostei muito. Olha esse Sinapse fazendo a gente pensar, refletir, chorar, sorrir. Exatamente. E debater, né? O nosso objetivo aqui é esse. É isso. É poder abordar vários temas com gente tão bacana e tão profunda, né, do Brasil todo, de diferentes áreas. Esse é o 7º programa, Ru. Esse é o nosso 7º. Uau, parece que a gente já está aqui há um tempão. Não é? Parece. Que legal. Muito legal. Vamos lembrar a programação de amanhã do ICL, que começa com Leandro Demori, o seu Desperta ICL às 7 horas da manhã. Olha lá, das 7 às 8 tem o Desperta e coladinho no Desperta. Amanhã você não tá lá, né? Não, amanhã Posso falar agora? Pode. Tem amanhã, certeza? Amanhã é a Vivi. Então tá, hein? Amanhã o Edu volta pro ICL primeira edição, na companhia de William De Luca e também Vivian Mesquita, das 8 às 10h30 da manhã. E deixa eu lembrar da aula online com a filósofa Marilena Chauí. Faltam só 2 dias, gente. Olha só, aula ao vivo e gratuita, na quinta-feira, às 8 horas da noite. Então acesse icl.com.br/sinapse. Bem fácil, e essa aula também é mais uma das imperdíveis aqui do Instituto Conhecimento Liberta. É isso aí. Tamo junto, Hobbs. Tamo junto. Boa noite pra você e até amanhã. Amanhã tem mais papo, tem mais entrevista e tem Sinapse ICL às 7h30. Um beijo. Beijo, A gente se vê. Faltam só 2 dias para nossa aula Para Que Filosofia, com simplesmente ela, Marilena Chauí, uma das maiores intelectuais do Brasil e do mundo, que já escreveu inúmeros livros sobre esse tema e que vai nos trazer luz para um assunto que gera tanto interesse. É depois da manhã, quinta-feira, dia 31 de agosto, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se você não está inscrito, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo, se inscreve agora, é gratuito, super rápido se inscrever e aproveita para chamar seus amigos e amigas para participar também.